Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar aqui, só para finalizar, né, o Caio Paulista, o e-mail vazado que aconteceu hoje. Nós vamos falar sobre isso aí, para mostrar, né, realmente, de fato, do começo ao fim, quem está certo, quem está errado, quem vacilou nessa história toda. Nós vamos trazer tudo isso aqui detalhado para vocês. Quero falar também sobre o Ferreirinha, tem notícia boa aqui sobre o Ferreirinha. Tem notícia também sobre o lateral esquerdo, jogadores aí que são oferecidos para o São Paulo, jogadores que o São Paulo tem buscado no mercado. E quem vai dar o aval final vai ser o Dorival Júnior, que é importante, né, passar pelo treinador que conhece o elenco. Quero falar também sobre o Pedro Raul, né, tem notícia nova sobre ele aí. Então quero pedir para você que curte o canal, que gosta, que assiste, que tem entrado aqui para assistir, deixa aquele like pra gente, ajuda bastante a promover. E você que não conhece, fica até o final, tenho certeza que você vai curtir. Pessoal, para finalizar a página virada, que é o Caio Paulista, né? Uma notícia que pegou a gente de surpresa nesse final de ano. Pegou o torcedor de surpresa, mas a gente sabe que nos bastidores isso não estava resolvido, né? A gente trouxe notícias aqui que só faltava o São Paulo fechar esse contrato aí para o Caio assinar com o São Paulo e o São Paulo fazer o pagamento da primeira parcela, ou que fizesse pagamento da primeira parcela o ano que vem, mas o fato é que estava tudo certo já, e aí teve uma reviravolta e a gente ficou bastante chateado, mas ao mesmo tempo, confesso para vocês que eu fiquei um pouco aliviado, porque eu acho que você lidar com um jogador mau caráter e com um empresário duas caras, mais para frente pode te trazer problema maior. Então acho que é melhor se livrar agora do que ficar convivendo com um cara desse tipo, né? O São Paulo precisa de jogador que realmente queira vestir a camisa, queira verdadeiramente estar fechado com os jogadores, e quando a situação aperta, quando o negócio pega de verdade, é que você conhece quem é quem, né? Eu tenho certeza que o Caleri, se ele tivesse um aperto, ou o Lucas tivesse um aperto aí, eu tenho certeza que buscariam uma conversa diferente, teriam mais vontade de fechar o contrato. E então o jogador, quando ele não demonstra esse carinho pelo clube, quando ele não demonstra vontade realmente de vestir a camisa, porque o São Paulo não é querer ser arrogante, não é querer ser soberano nem nada. O São Paulo é um clube diferenciado no Brasil, é um clube que é 3 vezes campeão do mundo, é o único time brasileiro 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, um time de 20 milhões de torcedores, a terceira maior torcida do Brasil. Então você não pode tratar um clube dessa forma. Nem o empresário do jogador, nem o jogador e nem os diretores e presidentes do São Paulo podem negligenciar o São Paulo. Porque houve negligência do São Paulo com relação ao Caio. Mas houve falta de caráter do presidente e do jogador jogador Caio Paulista. Vou ler dois trechos do e-mail aqui vazado, publicados, né, na verdade. Vou falar aqui para vocês o que foi tratado entre Eduardo Uran e São Paulo, e vocês vão ver quem estava errado, né, e depois a gente comenta mais um pouco sobre isso. Abre aspas aqui. Isso é um e-mail enviado pelo Alexandre Uran, filho do Eduardo Uran, tá? Iria forçar o Fluminense a aceitar o negócio. Iremos conseguir com que o Fluminense concorde em parcelar o preço já ajustado pela transferência em 4 parcelas, a serem pagas nos meses de fevereiro e agosto de 2024 e 2025, diz o primeiro trecho da mensagem. No segundo trecho diz o seguinte, abre aspas, venho através deste reafirmar que o Caio está muito feliz no São Paulo e tem o maior interesse em permanecer de forma definitiva no clube, nas condições que apontamos no e-mail anterior, fecha aspas. Então dá para entender aí, né, como é que foi tratado o São Paulo. Os caras levaram, o São Paulo negligenciou a história, porque o São Paulo poderia ter pego uma assinatura do jogador ou do empresário, né, ou ter feito, sei lá, pago a primeira parcela, enfim. O São Paulo teve alternativas, deixou até o último momento, deixou até dia 15 de dezembro para poder resolver isso, mas esses e-mails aí têm sido trocados em novembro.
Então, o São Paulo confiou na palavra de um jogador e de um empresário que, na verdade, buscam interesses econômicos, né, totalmente econômicos, e não estão preocupados com a camisa que eles estão vestindo. Estão preocupados em ganhar dinheiro o tempo inteiro. Foi o que demonstrou, né, esse e-mail aí, a atitude que foi tomada, porque depois você vinha a público dizer que o São Paulo em nenhum momento teve a intenção de comprar o jogador, como esse Eduardo Duran falou, é mentira, né? Esse e-mail está dizendo que é mentira essa afirmação que ele colocou na imprensa. O São Paulo tinha intenção, sim. Claro que só a intenção não basta. O time tem que demonstrar. Só que isso foi concordado com o empresário dele, que o São Paulo começaria a pagar as parcelas. Ele mudou de ideia e sumiu das redes sociais, sumiu do WhatsApp. O mesmo aconteceu com o jogador, foi conivente, ficou quieto, né? Então, isso aí mostra que tanto o jogador quanto o empresário são extremamente capitalistas, não estavam preocupados se o São Paulo é um time grande, se o São Paulo é um time qualquer, né? E ele simplesmente mudou, não foi para a Europa, não foi para o Japão, não foi para a Arábia, ele mudou de muro, né? Ele pulou de muro, ele foi para o Palmeiras, que vai jogar daqui um mês contra o São Paulo na Supercopa do Brasil e vai jogar a mesma Libertadores que o São Paulo vai jogar. Enfim, não tem nem comentários para a gente falar sobre esse jogador aí, né? Volto a dizer, é um jogador que não merece vestir a camisa do São Paulo, não merecia ter o São Paulo ter reerguido ele na carreira, porque era um jogador que estava totalmente esquecido, saiu pelas portas dos fundos do Fluminense. Volto a dizer, acho muito difícil ele dar certo no Palmeiras. O Piquerez é um dos melhores laterais do mundo, o Abel vai ter que arrumar um lugar para ele jogar ali, mesmo assim eu acho que ele não é titular. Outra coisa, não é um jogador que o São Paulo na frente recuperaria os 20 mil ou 18 milhões de reais. Não recuperaria. Não é um jogador de seleção brasileira, não é um jogador de nível Europa. Então, acho que o São Paulo de repente se livrou de um jogador aí. Fato é que o São Paulo agora precisa de um lateral esquerdo e o São Paulo caiu em duas roubadas, né? Primeiro, em não ter fechado com o Caio Paulista antes, mesmo a gente não sabia, né, da índole do jogador. Estou falando da situação. E a outra segunda situação é a questão do Wellington, porque o Wellington é um jogador que não foi valorizado. Ele ganha menos no elenco. O São Paulo sempre tentou vendê-lo e agora vai ser obrigado a renovar com ele e vai ter que aumentar bem para renovar, porque agora quem está com a faca e o queijo na mão é o empresário do Wellington. Então São Paulo correu 2 erros aí. São 2 erros amadores dessa diretoria, que não poderia ter acontecido, né? Agora o São Paulo precisa correr atrás do prejuízo e nós vamos ver o que vai acontecer com relação ao Wellington. O fato é que o São Paulo precisa de mais laterais agora e está no mercado, né? São Paulo aí foi oferecido um jogador do Libertad, um jogador que prestes a sair, a Liga Americana está atrás dele, mas ele prefere vir para o Brasil, ele gostaria de jogar no Brasil, ele demonstrou esse interesse. O Matias Espinosa, 26 anos, né, é bom jogador, só que o São Paulo cai naquela história do jogador gringo, né? Jogador que o São Paulo tem 10, 11 jogadores. O São Paulo precisa urgentemente se desfazer de alguns jogadores gringos para trazer outros. Senão, o Matias Espinosa, por exemplo, já não pode vir. Então, como é que o São Paulo faz com o Mendes e com o Gabi Neves? O São Paulo precisa dar um jeito nisso, precisa resolver. Senão, esse jogador já não vale mais. Quem agradou muito ao São Paulo e ao Dorival Júnior, que vai ser o cara que vai dar o aval para o lateral esquerdo vir para o São Paulo, é o Riquelme do Cuiabá, que realmente é um belo jogador. Marlon também é um bom jogador do Cruzeiro, falei aqui sobre o Marlon. Né? O Alexandro, que está saindo da Juventus, também é um belo jogador. São jogadores ventilados no São Paulo. Né? Eu gostaria muito de ver o Marlon no São Paulo, acho que ele fez um belo campeonato pelo Cruzeiro, mas o Riquelme também é um bom jogador do Cuiabá. Esse agradou muito ao Dorival, só que o São Paulo fez uma consulta no Cuiabá e se assustou com um pouco com os valores. Mas é aquela história, nem todo jogador vai ser oportunidade de mercado para o São Paulo. O São Paulo vai ter que despender algum valor aí, vai ter que gastar, nem que for oferecer algum jogador em troca e parcelar o restante. A gente já vem falando sobre isso.
Fato é que o São Paulo precisa, de fato, colocar alguma coisa na mesa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Ferreirinha. Mas o São Paulo vai precisar aí colocar alguma coisa na mesa aí. Jogadores envolvidos, né? De repente colocar até um jogador aí que o Dorival gosta, mas o São Paulo vai precisar contratar, né, um lateral esquerdo de nível. Não adianta trazer jogador meia boca. Foi ventilado o Dalbert aí, mas não sei se caberia no São Paulo. Se for para trazer o Dalbert, deixa o menino da base lá, o Patrick Lanza. Patrick Lanza que já tem uma certa experiência também. Dá para ele segurar a bronca. Eu acho que se puser ele numa fogueira esse ano agora, ele segura a bronca. Né? Vai jogar o pré-olímpico aí. Mas o São Paulo precisa trazer um jogador experiente. Mas que seja um jogador de nível. Trazer jogador para ficar no banco, precisa fazer rodízio. O Dorival precisa de jogador para fazer rodízio. E o Dorival está sendo exigente com razão. Né? Ele não está aceitando qualquer jogador. Não está aceitando qualquer zagueiro. Está fazendo exigência. Para trazer qualquer zagueiro, ele prefere jogador da base. Para trazer qualquer lateral, ele vai preferir jogador da base. Já deixou bem claro isso aí. Ele fez a opção pelo Riquelme, né? Mas, volto a dizer, tem o Alexandro, tem o Marlon do Cruzeiro. São Paulo vai precisar buscar. Pessoal, a respeito aí do Pedro Raul, né? Centroavante. São Paulo também precisa de um centroavante. Não dá para continuar somente com o Calleri. São Paulo vai ter problema se continuar só com o Calleri. Da metade do ano para lá, o Calleri não aguenta jogar o ano inteiro. E o São Paulo vai cair no mesmo erro de 2023. Calleri vai estar estourado, com uma idade já maior, vai estar cansado, pode estar machucado, o músculo não aguenta, né? Tem estiramento, tem contratura muscular, enfim, o jogador não aguenta jogar o ano inteiro, o São Paulo precisa de um centroavante. Fato é que o São Paulo, o staff do Pedro Raul viajou para o México para tentar a última cartada, que é o empréstimo. Eles vão lá pessoalmente tentar o empréstimo do Pedro Raul, que eu falo novamente, acho o Pedro Raul um bom centroavante, faz um bom pivô, cabeceia bem, chuta forte com as duas pernas, vi muitos gols bonitos dele pelo Goiás, ele é um bom jogador, fez ótimos jogos, fez um excelente jogo ali no Rio Grande do Sul, não me lembro se foi contra o Inter ou contra o Grêmio, mas fez um bom jogo lá. Sempre que o Goiás fazia gol, era o Pedro Raul que fazia. Então é um jogador bom, centroavante bom, sim. Tenho certeza que o Dorival saberia utilizá-lo no São Paulo. Ele aceitou baixar quase na metade o salário dele para jogar no São Paulo. Ele quer jogar no São Paulo. E os empresários, o staff dele foi para lá conversar com o Toluca para tentar convencê-los a, de repente, aí emprestar para o São Paulo e ter mais valorização, porque um jogador parado no Toluca não vai valorizar. Então é melhor ele jogar no São Paulo e valorizar. De repente o São Paulo até compra ele mais para frente, né? Ou então algum outro time vem e compra ele. Fato é que ele está fazendo força para vir para o São Paulo realmente, o Pedro Raul. Com relação ao Ferreirinha, né? O São Paulo vai se reunir aí com a direção essa semana aí. O Rui Costa vai para Porto Alegre negociar o Ferreirinha pessoalmente e deve anunciar o Ferreirinha como novo atacante do São Paulo, que eu acho importante. É um bom jogador, vai fazer a diferença esse ano. São Paulo precisa dessa alternativa na esquerda, puxar contra-ataque. Vimos vários jogos do São Paulo não ter jogador que puxa contra-ataque pela esquerda, nem pela direita. O São Paulo ficou amarrado em muitos jogos. Então o Ferreirinha vai cair muito bem no São Paulo. Né? Como a gente diz, nem todos os jogadores vão jogar todas as partidas, mas o Dorival precisa de alternativas para o São Paulo poder crescer nas competições. Volto a dizer, o São Paulo precisa de um elenco para 38 rodadas, que é o brasileiro, e aí o São Paulo vai bem nas Copas, que são tiros curtos, né? Para o São Paulo ir bem na Libertadores, para o São Paulo ir bem na Copa do Brasil, e daí por diante. Então o Ferreirinha, o Rui Costa vai para lá, o São Paulo deve fechar aí o valor de 1,5 milhão de euros, o pagamento com o Grêmio, para comprar aí 35% do passe do Ferreirinha do Grêmio, e esperamos que ele seja anunciado ainda essa semana. Torcemos muito por isso, torcemos muito aí então para que o São Paulo aí consiga
fechar com um lateral esquerdo, né? E o torcedor de São Paulo aí começar o ano aí um pouco mais feliz, porque o final de ano aí, essa notícia aí foi chata pra gente, né? Pegou a gente de surpresa, mas é como eu disse, às vezes a gente se livra de uma boa, né? E começa o ano melhor. Espero que o São Paulo comece o ano melhor aí, com o lateral esquerdo que queira vestir a camisa do tricolor, que é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Não com um jogador aí irresponsável, com um empresário irresponsável sem palavra, que foi o do Caio Paulista. Tá bom? Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.